Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu digo aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse acampamento sobre as famílias, a primeira leitura de hoje coloca o dedo na ferida, na chaga, que é a possibilidade de que um relacionamento familiar possa estar sendo destruído pelo adultério, pela imoralidade, no caso aqui, pelo incesto. São Paulo diz assim no capítulo 5 de 1 Coríntios: é voz geral que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade, e de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. Então vejam só, São Paulo está aqui diante de um caso de imoralidade. Está diante de um caso de uma dessas uniões irregulares, que hoje em dia, infelizmente, são tão comuns entre nós e se tornaram até uma coisa corriqueira. Você veja, por exemplo, o Papa Bento XVI, numa das suas tantas intervenções, no início do seu pontificado, ele falava do divórcio e disse que o divórcio é algo que é realmente contagioso, que está se alastrando pelo mundo inteiro. Para isso ele usou a palavra praga, que o divórcio é uma praga. É claro que existe um outro sentido da palavra praga, que é de maldição. Não era isso que o Papa queria dizer. Ele queria usar a palavra praga para dizer algo que está se alastrando rapidamente, como uma doença contagiosa, como uma pandemia. Muito bem, foi o Papa pronunciar isso e a mídia no mundo inteiro já começou a gritar: escândalo, 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 o Papa está sendo preconceituoso para com os divorciados. Mas meu irmão, minha irmã,
Me diga, para quem de vocês é novidade que a Igreja Católica acha que o divórcio é algo que não deveria acontecer? É algo que não está no pensamento de Deus. É algo que não é projetado e nem pensado por Deus. Ah, mas a Igreja Católica, ela deveria se adaptar aos tempos modernos, porque afinal das contas, os tempos mudaram. Na época de Jesus, o divórcio era um problema, agora não é mais. Agora nós já estamos numa outra época, nós temos que adaptar aos tempos e às culturas diferentes. Quem quer dizer que o divórcio é algo de ruim, está querendo realizar dentro da igreja o imperialismo romano, né? É o imperialismo romano. Ou seja, você está querendo trazer aquilo que é a Igreja Católica lá de Roma e implantar aqui numa realidade totalmente diferente. É o imperialismo tradicionalista, ou seja, você está querendo pegar a Igreja Católica de 2000 anos atrás e aplicar no hoje. Mas hoje nós não podemos mais fazer isso, nós temos que nos abrir aos tempos modernos. Essa é a conversa que o pessoal sempre repete, e eu tenho certeza que você já ouviu isso algumas vezes, né? Que a Igreja Católica tem que se adaptar aos tempos e aos lugares diferentes. Só que acontece o seguinte, gente: a opinião da igreja, o ensinamento da igreja a respeito do divórcio é algo que não foi aceito nos dias de hoje e não era aceito nos dias de Jesus. Quando em Mateus 19, Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Quando em Mateus 19, Jesus diz assim, que Moisés deu a vocês a possibilidade do divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, não era assim. O homem deixará pai e mãe e serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe, de Jesus. E por causa desta resposta de Jesus, as pessoas da época de Jesus ficaram escandalizadas e disseram assim: bom, se é essa a situação do homem e da mulher, então é melhor nem se casar. Vejam qual foi a reação das pessoas na época de Jesus. A reação é idêntica à reação dos nossos dias. Começaram a se afastar de Jesus, ficaram escandalizados, começaram a deixar Jesus. Por quê? Porque ele estava exigindo fidelidade matrimonial para sempre. Ele estava falando contra o divórcio. Então disseram: se é assim, é melhor nem se casar. Exatamente o que a nossa sociedade faz hoje em dia. Na nossa sociedade atual existe a possibilidade do divórcio, mas as pessoas preferem nem se casar. O índice de matrimônios diminuiu tanto, né, que o casamento tornou-se uma piada. Aliás, agora com esse negócio de divórcio pela internet, tornou-se uma piada maior ainda, né? Clique aqui e você está livre da sua mulher. Plaque, pronto, acabou, né? Acabou o casamento, gente. O casamento já não existe mais no nosso país, se tornou uma comédia. Mas nós, cristãos, nós que acreditamos em Jesus, nós cremos que isto não está conforme a vontade de Deus. Ah, mas deveria se adaptar aos tempos modernos, porque senão o homem de hoje se escandaliza. Mas não é o homem de hoje que se escandaliza, o homem da época de Jesus já se escandalizava. O escândalo, gente, está aí há 2000 anos, não é uma novidade. As pessoas se afastaram de Jesus por causa disso, e não é de admirar que se afastem da igreja por causa disso hoje. Gente, isso é simplesmente sinal de que a Igreja Católica continua fiel aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem igrejas evangélicas. Vocês sabem que os protestantes evangélicos se gabam de ser o cristianismo bíblico,
Porque nós católicos não somos do cristianismo bíblico, nós somos uma espécie de macumba, né? Uma mistura de cristianismo com paganismo. Essa é a opinião. Nós somos um cristianismo que não é puro. O puro é o cristianismo dos evangélicos protestantes. Mas acontece o seguinte, gente: como é que você pretende seguir o cristianismo bíblico, o cristianismo que está na Bíblia, e concede divórcio? E, no entanto, 99% das igrejas evangélicas concedem o divórcio com a maior facilidade. Com a maior facilidade. Onde é que fica o que Deus uniu, o homem não separe? Aí você pode dizer assim: não, padre, mas olha só, a Igreja Católica também concede separação. Eu tenho um amigo meu que foi num tribunal eclesiástico e conseguiu a separação. Espera lá, que você está falando com a pessoa certa. Eu sou presidente do Tribunal Eclesiástico de Cuiabá. E o que é essa história de nulidade matrimonial? Deixa eu explicar isso de uma vez por todas para as pessoas entenderem direito o que é a nulidade matrimonial. A igreja não concede o divórcio. A igreja analisa um casamento para ver se ele aconteceu de verdade, ou então, se ele na verdade jamais aconteceu. Vou dar um exemplo bem claro. Quando você vai diante do padre para se casar, o padre pergunta se o seu amor pelo seu futuro esposo, pela sua futura esposa, tem as 4 características do amor de Jesus Cristo pela igreja. Quais são as 4 características do amor de Jesus Cristo pela igreja? O amor de Jesus é um amor livre, total, fiel e fecundo. E essas são as perguntas que o padre faz. Quem é casado aqui, levanta a mão. Fala assim: com a graça de Deus, eu me uni em santo matrimônio. Amém. Muito bem. O que é que o padre perguntou para você no dia do seu casamento? Ele perguntou assim: vocês estão aqui para se unirem em matrimônio. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Livre e espontânea vontade. O matrimônio tem que ser livre. Agora você imagine aquela cena do casamento caipira, né? Esse negócio de casamento caipira é algo que nós católicos não deveríamos participar. Por quê? Porque de alguma forma é tornar ridículo um sacramento da igreja. Entende? É uma brincadeira com uma coisa sagrada. Vai lá, casamento caipira, todo mundo sabe como é que é. A mulher grávida, né? O rapaz lá todo medroso, e o pai da moça com a carabina, né? Com o trabuco, com a pistola atrás dele, obrigando ele a se casar. Pois bem, esse é o típico casamento nulo. Nulo, porque não acontece casamento se você não é livre. Se você está sendo obrigado a se casar, você não se casou. Se você for ao tribunal eclesiástico e provar que você foi forçado a se casar, a igreja declara na hora, não que você está divorciado, não, isso a igreja não faz. A igreja diz: é verdade, você nunca se casou, você continua solteiro. Aquilo era só uma aparência de casamento. Por quê? Porque o casamento tem que ser livre. O amor de Cristo pela igreja é livre quando Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Jesus
amou e se entregou à igreja. Ele deu a sua vida e morreu na cruz pela sua esposa, a igreja, por todos nós, para nos salvar. O amor de Cristo pela igreja é livre, assim também o amor do marido e da mulher tem que ser um amor livre. Ninguém pode forçar um casamento. Se você prova que você foi forçado a se casar, você nunca se casou. Porque você está lá dizendo na frente do padre: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Você diz sim, com a boca e não com o coração. Para Deus o que é que vale? É a boca ou é o coração? Você pode enganar o padre, mas a Deus você não engana. Está entendendo? Você pode enganar o padre, mas o que vale é o que você está dizendo diante de Deus com o seu coração. Por isso, se você for a um tribunal e provar que você não era livre, você sempre foi solteiro. Vejam, a sentença do tribunal, ela não vai fazer com que você fique solteiro. Ela vai só constatar um fato. Os tribunais eclesiásticos, eles existem para descobrir um fato. Por exemplo, o tribunal criminal, ele existe para descobrir um fato. Que fato que o tribunal criminal quer descobrir? Sei lá, quem matou Odete Reutemann? O tribunal quer descobrir. O tribunal quer descobrir quem foi que matou. Veja, se quem matou foi o Zezinho, e o tribunal diz que quem matou foi o Luizinho, Luizinho não ficou criminoso por causa da sentença. Aquela sentença é injusta. Na verdade, quem matou foi o Zezinho. O tribunal, ele não cria os fatos, ele pretende somente descobrir os fatos. Estão entendendo? Portanto, se você era casado validamente, não adianta ir lá mentir para o tribunal. Se você vai lá no tribunal eclesiástico e monta uma farsa, junta testemunhas e convence o juiz de uma coisa que não era verdadeira, para Deus você continua em adultério, porque você estava casado e mentiu. Está entendendo? O que vale, gente, na igreja é diante de Deus. Então a primeira característica do amor de Cristo pela igreja, um amor livre. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Segunda característica do amor de Cristo pela igreja, o amor de Cristo é total. Jesus se entrega completamente. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele se entregou, ele morreu por nós e foi obediente até a morte numa cruz. Ele entregou tudo, Jesus deu tudo. Assim também, o esposo deve se entregar à sua esposa, a esposa deve se entregar ao seu esposo totalmente. Não tem esse negócio de dizer: olha, nós vamos nos casar, mas você mora no apartamento ao lado, eu moro no meu apartamento, e quando a gente quiser se encontrar, você telefona, a gente agenda um encontro, não é? E aí nós temos um encontro amoroso. Isso não é casamento, gente. O casamento é uma partilha da vida toda, a sua vida completa. Não existe esse negócio do isso é meu, isso é teu. Existem casais por aí que se casam e aí ela compra um abajur com o dinheiro dela e ele compra um abajur com o dinheiro dele. No dia que se separam, não precisa nem fazer muita investigação, eles sabem perfeitamente o que é de cada um, porque nunca se uniram. Está entendendo? Na verdade, você não se casou, você já estava preparando o divórcio. Não existe isso, gente. Casamento é uma união. O que é meu é teu e o que é teu é meu. Isso é casamento. Essa união profunda, total, essa entrega de amor.
Isso não quer dizer que todo mundo é obrigado a casar com comunhão total, comunhão universal de bens. Não. Existem pessoas que se casam com separação de bens, simplesmente para que civilmente não tenha complicações. Vamos supor, se o marido vai à falência, a mulher não vai à falência junto. Está entendendo? Tudo bem, até aí se entende. Mas é uma coisa civil. O fato é que na vida dos dois tem que haver essa união. Na vida real, pode ser que no papel tenha separação de bens, mas na vida real precisa ter união dos dois. Mas se um cara se casa dizendo, eu vou me casar, até aqui ela pode entrar na minha vida, daqui para frente não, isso aqui sou eu. Ele continua solteiro. Entendeu? Quantas vezes eu já vi em tribunal esse caso, o fulano vai e se casa, mas na verdade ele continuou solteiro na cabeça dele. Ele se casou, mas ele continuava querendo sair com o círculo de amigos solteiros dele para as festas de quando ele ia quando era solteiro, vivendo a vida de quando era solteiro, vivendo tudo que ele tinha antes de ser solteiro. Na verdade, a entrada da mulher na vida dele significou muito pouco. Gente, não houve essa entrega total. Na verdade, ele não assumiu o ônus do matrimônio. Não assumiu aquilo que é o matrimônio de verdade. O matrimônio é um amor livre, é um amor total. O matrimônio é um amor fiel. Por quê? Porque Cristo é fiel. Deus é fiel e não pode se contradizer. Ele não pode ir contra Ele mesmo. Deus é fiel. Jesus é fiel à sua igreja. Apesar da igreja, nos seus membros pecadores, nós que somos os membros, às vezes não sermos fiéis. A igreja é santa, mas nós, membros da igreja, somos muitas vezes traidores. Então, nosso Senhor é fiel. E assim deve ser o amor do marido e da mulher. Vocês imaginem que o sujeito vai lá, no dia do casamento, na frente do padre. Você promete ser fiel? E é por toda a vida que o promete? Ele diz, sim, mas no primeiro banco da igreja está sentada a amante dele, como testemunha do casamento. Ele teve até o capricho de convidá-la para assinar o casamento dele. Ora, gente, é evidente que ele está dizendo sim com a boca e não com o coração. Esse casamento aconteceu? Não. Então é isso que acontece nos tribunais. Não acontece um divórcio. O que acontece é uma união que nunca aconteceu. Não é? Quarta característica do amor de Cristo pela igreja. O amor de Cristo, ele é livre, total, fiel e fecundo. Fecundo quer dizer que tem que estar aberto à procriação, a receber filhos. Isso faz parte do projeto de Deus. Gente, sexo não é lazer. Sexo é uma coisa séria, porque no sexo se envolve uma vida de um terceiro, que é a criança. Sexo é uma realidade muito séria. E o casamento tem que estar aberto à procriação. Se você se casa e você não aceita filho de jeito nenhum, atenção, eu estou dizendo de jeito nenhum. Pode ser que o fulano, não, eu não quero filho agora, nesses primeiros 5 anos. Mas eu quero filhos. Então tudo bem, o casamento valeu, apesar de ele estar indo contra a fecundidade do amor de Cristo. Mas o casamento valeu. Mas quando a pessoa está completamente fechada à possibilidade de casamento, por exemplo, mulheres que dizem, não, eu não quero ter filhos porque vai deformar o meu corpo, como é que vai ficar o meu corpinho, etc, etc, eu não quero ter filho.
esse casamento é nulo, nunca aconteceu. Está entendendo? Por quê? Porque o casamento, o amor de Cristo pela igreja é um amor fecundo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Fecundidade do amor de Cristo. Ele dá a vida. Ele dá a vida. Então vejam, gente, este é o amor de Cristo pela igreja, e essas são as 4 características do amor de Cristo pela igreja que deve moldar o casamento. E é assim que deve ser o casamento. Se você quer viver o sexo, mas não quer viver essas 4 realidades, você está, de alguma forma, cometendo um pecado. Por quê? Porque você não está realizando o projeto original de Deus. Deus, quando criou os nossos corpos, Deus, quando criou Adão e Eva e fez um para o outro, fez para que eles fossem livres, numa entrega total, fiéis e fecundos. Então, é por isso que a igreja claramente nos diz o que é o pecado da imoralidade. Como diz São Paulo aqui, a imoralidade. A imoralidade, por exemplo, a masturbação. Quando uma pessoa se masturba, ela está seguindo o amor de Cristo, livre, total, fiel e fecundo? De jeito nenhum. Que fecundidade que tem aquele ato ali? Nenhum. Existe um amor de entrega, existe liberdade, existe fidelidade. A quê? A quem? Não tem ninguém. Aquilo não existe. Entende? Enquanto ato de amor. É um ato sumamente egoístico. Então é evidente que não funciona. Assim também com o adultério. Assim também com o sexo grupal e companhia limitada, e assim vai. E você vê todas as coisas que são união sexual, que estão fora dessas 4 características do amor de Cristo, pela igreja, livre, total, fiel e fecundo. Faltou uma dessas características, já não é mais o amor como Deus pensou. Existe algum egoísmo ali, existe algum pecado que está lá. Até aí, nós vemos claramente qual é o projeto originário de Deus. Mas, a primeira leitura não para por aí. São Paulo chega e diz assim, que nós deveríamos reagir contra esse tipo de imoralidade. Ele diz assim, em nome do Senhor Jesus, com o poder do Senhor nosso Jesus, entregamos tal homem a Satanás. Essa é a forma que São Paulo tinha, naquela época, de expressar a excomunhão. O que é a excomunhão? É chegar e dizer, olha, você é cristão porque você foi batizado, mas você, pelas suas atitudes, pelo seu jeito de se comportar, você rompeu a comunhão conosco. Por quê? Porque o que você fez foi muito grave. Aqui no caso, na época de São Paulo, ele reage diante de um caso de incesto. Hoje a igreja ainda tem a excomunhão. Existem excomunhões para pecados gravíssimos. Por exemplo, o aborto. O aborto é um pecado gravíssimo. Por quê? Porque é um assassinato. O aborto é tirar uma vida humana. Assassinato. Gente, nós temos que entender a gravidade do aborto. E que esta gravidade do aborto afeta seriamente as nossas vidas enquanto sociedade. Uma sociedade que admite o aborto como coisa natural é uma sociedade que admitiu que a vida não vale nada,
que eu não valho nada, você não vale nada, nós nos tornamos um nada. Agora vejam que a nossa sociedade, infelizmente, já está assim de alguma forma. Nas nossas cidades, a gente lê a página policial com horror. Muitas vezes, um menino, um moleque, matou, tirou a vida de uma pessoa por causa de R$10. Outro dia, eu atendi um casal, os pais com o coração dilacerado de dor, porque o filhinho deles, o filho querido deles, foi assassinado por causa de um tênis velho. A vida humana já não vale mais nada. Quando você tira uma vida humana por causa de um tênis velho, o que é que vale a vida humana? Essa é a situação na qual nós nos encontramos. Agora a pergunta é se nós cristãos podemos ficar quietos diante disso. Se nós cristãos podemos ficar quietos e dizer que não tem problema nenhum, pode matar, manda ver. Ainda mais diante do assassinato mais cruel que se possa pensar, que é a mãe que tira a vida do próprio filho. Gente, a Bíblia não diz nada a respeito do aborto, sabia disso? Sabe por quê? Porque o aborto era um negócio tão impensável que ninguém jamais pensou em dizer nada contra um negócio desses. O que nós lemos na Bíblia, no profeta Isaías, é isso. Será que a mãe vai ser capaz de se esquecer? Será que a mãe vai deixar de amar o filho que ela mesma gerou? E para o profeta, a resposta era evidente: é óbvio que não. É evidente que a mãe nunca vai deixar de amar o próprio filho que ela gerou. Por quê? Porque para a Bíblia, na Bíblia, uma vida é sempre uma bênção. Uma mulher que não tem filhos, na mentalidade da Bíblia, era uma mulher que se envergonhava. Vejam Santa Isabel, por exemplo. Santa Isabel, esposa de Zacarias, mãe de João Batista, ela fica feliz da vida quando ela fica grávida, porque Deus resolveu tirá-la da humilhação, a humilhação que era não ter filho, que ela se sentia envergonhada de não ter filho. Para a Bíblia, a criança é sempre uma bênção. Agora, nós estamos numa sociedade tal que hoje em dia nós não podemos mais dizer aquilo que o profeta Isaías diz: a mãe será capaz de se esquecer e deixar de amar o filho que gerou? Nós não podemos dizer assim: se por acaso existir uma mulher assim. Não, nós não podemos dizer se por acaso. Nós temos que dizer desgraçadamente, infelizmente, existem mulheres assim. E a igreja quer acordar essas pessoas. Gente, por que é que a igreja pune com o crime de excomunhão o aborto? Por uma razão muito simples: porque a igreja ama essas mães. A igreja excomunga uma pessoa não porque odeia, mas porque ama. É como um pai que vê o filho que vai lá para colocar o dedo na tomada e vai morrer eletrocutado, e o pai, para que o filho veja a gravidade daquilo que ele está fazendo, chama a atenção do filho e o repreende com palavras duras, coloca ele de castigo e diz: se você for brincar na tomada outra vez, você não vai sair de casa mais, não vai mais brincar, não vai mais. Então põe um castigo para ele, fica sentado aí, não sai daí. Coloca o filho de castigo. Por quê? Para que o filho acorde e veja a gravidade do que ele está fazendo. Existe uma forma de amar que é assim. Eu estava agora no intervalo do almoço, eu tive a alegria
de almoçar com 5 pessoas das 5 regiões do Brasil, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. São associados da Canção Nova, são contribuintes da Canção Nova, são membros dessa grande família de evangelizadores da Canção Nova, que foram sorteados pelo Clube do Ouvinte para vir aqui a Cachoeira Paulista, conhecer Cachoeira Paulista. Então nós tivemos um almoço juntos. E eles foram entrevistados lá na minha frente, né? Eu estava lá, na frente deles. Aí perguntaram: escuta, o que você acha das palestras do Padre Paulo? E todos eles, né? Todos não, mas pelo menos uns 3 disseram assim: olha, Padre Paulo é firme, hein? Padre Paulo, quando apresenta as coisas de um jeito assim, duro, firme. Aí a pessoa que estava entrevistando perguntou: e o que é que você acha disso? É muito bom. Eu pergunto, por que é que as pessoas querem essa firmeza? Deixa eu responder para vocês com uma pergunta que um jornalista fez no velório de João Paulo II. Vocês se lembram no velório de João Paulo II? Aquela fila, aquela multidão de pessoas, né? Milhões de fiéis fazendo fila para passar alguns segundos diante do cadáver de João Paulo II, rapidamente. Pois bem, um jornalista viu um grupo de jovens, porque a maior parte daquelas pessoas eram jovens, viu aqueles jovens e foi lá perguntar: escuta, por que é que vocês seguiam esse Papa? Esse Papa era conservador, esse Papa não permitia o casamento gay, esse Papa não permitia o divórcio, esse Papa não permitia a masturbação, esse Papa não permitia clonagem, não permitia fecundação in vitro, né? O bebê de proveta. Esse Papa não permitia tanta coisa. Como é que vocês seguem um cara quadrado desse jeito? Os jovens responderam: é verdade que os ensinamentos dele nos desafiavam e nós nem sempre seguimos o que ele ensinou, mas nós sabemos que ele ensinava isso porque nos amava. Existe um verdadeiro amor de um pai que diz não ao seu filho. Existe uma bondade em dizer não e dizer: você está errado. Tome vergonha, se envergonhe do que você está fazendo. Existe uma verdadeira bondade. Eu agora, vocês sabem que eu saí do seminário, eu agora sou responsável do tribunal eclesiástico e ficou no meu lugar um outro padre lá em Cuiabá. E ele veio me pedir uns conselhos. Disse: Padre Paulo, o que é que eu devo fazer para ser um bom reitor? Eu disse para ele: meu filho, que fui eu quem o formei, então toma a liberdade de chamar de filho. Eu fui reitor dele. Eu disse: meu filho, seja caridoso com os seminaristas e de vez em quando deixe que eles tenham raiva de você. Isso é uma forma de amar. Existe verdadeiro amor em permitir que o filho fique contrariado e com raiva. Por quê? E eu falo isso para vocês, seminaristas. Existe um verdadeiro amor quando o formador de vocês, Padre Fabrício está aqui, Padre Luiz não está, mas você passa o recado para ele. Existe um verdadeiro amor quando ele diz um não, daqueles bem dados assim, não, e vocês ficam com raiva deles. Sabe por quê? Porque é sinal de que ele está se importando com o seu futuro.
Ele não quer que você seja um sem vergonha, um padre meia sola, um padre porcaria. Eles querem que vocês sejam padres conforme o coração de Deus. E assim devemos nós agir com os nossos filhos. E assim devemos nós agir dentro da igreja. Eu aprendi isso com um grande bispo, Dom Eugênio Salles, que agora no dia 8 de novembro, com a graça de Deus, vai celebrar 90 anos de idade, o arcebispo cardeal emérito de São Sebastião do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas para Dom Eugênio. Dom Eugênio Salles, ele sempre dizia: olha, o problema da igreja é um problema de alfaiataria. Diz, como assim, Dom Eugênio? Tem muita saia e pouca calça. Está faltando homem. Está faltando gente que queira ser pai de verdade e que saiba dizer não. Quem conviveu com Dom Eugênio sabe o coração boníssimo de pai que ele tem. Mas exatamente porque é pai, ele tem que dizer não. A igreja é assim. A igreja nos ama e por isso muitas vezes a igreja coloca uma penalidade dura, severa, para nos guardar no seu amor. Pense bem antes de cometer o terrível crime do aborto. Sobre você pesa uma excomunhão. Padre, mas e agora? Eu já cometi, o que é que eu faço? Então você já cometeu, existe para você o caminho da confissão e da penitência, não é? A confissão, se arrepender dos seus pecados e fazer a penitência, porque o aborto não é um crime, não é um pecado que você confessa uma vez e acabou. Não. Gente, quantas vezes eu já ouvi em confissão mulheres que cometeram aborto e dizem assim: padre, eu não consigo me esquecer do que eu fiz, eu não consigo me perdoar o que eu fiz. Deus já perdoou aquela pessoa, ela que não se perdoa. Então é por isso que a igreja avisa da gravidade desse crime, para que as mulheres não caiam nessa miséria, não caiam nesse crime, porque elas cometem um crime terrível contra o seu filho, mas cometem também um crime terrível contra elas mesmas. Tem gente que anda advogando por aí dizendo que o aborto é um direito da mulher. Gente, ninguém tem o direito de se machucar e de se destruir. O aborto não é direito coisa nenhuma, porque ninguém tem o direito de se autodestruir, e é isso que a mulher faz quando faz o aborto. Ninguém tem esse direito. E Deus afaste o nosso país desse fantasma do aborto. Nós agora, dentro de um mês, iremos nos aproximar das urnas. Nós iremos eleger deputados e senadores. Os nossos deputados e senadores, saiba que existe um projeto de lei de legalização do aborto no país. Pense bem na hora de votar. Pense bem, você que é cristão, que é católico. Veja, uma das coisas que você tem que ter certeza na hora de votar para um deputado ou para um senador, você tem que ter certeza, é que ele é contra o aborto. Saiba que quem é a favor do aborto esconde, entende? O pessoal esconde, mente. Você tem que ter certeza na hora de votar para um deputado e um senador que ele vai votar contra o aborto. Ah, mas eu vou votar em
tal deputado, porque ele me dá uma bolsa, ele me dá uma cesta, ele me dá uma bicicleta, ele me dá uma camiseta. Não aceite camiseta manchada de sangue de crianças inocentes. Vamos pensar muito bem, gente, em quem nós vamos votar. Porque o nosso país está a um passo de cometer o grave crime de legalizar o aborto. Se nós dermos esse passo, vai ser um passo terrível para a história dessa nação. Um passo terrível. Aí dizem, não, mas escuta, tem que legalizar logo, porque as mulheres vão cometer aborto mesmo assim. Quantas mulheres morrem porque cometeram aborto? Nós temos que salvar a vida dessas mulheres. Mas espera lá, que matemática é essa? O próprio Ministério da Saúde coloca o número de mulheres que morrem em tentativas de aborto mal sucedidos. Não chega a 10 por ano. Para evitar a morte de 10 mulheres meio maluquinhas que tentaram o aborto de um jeito infeliz, você quer então permitir a morte de milhares e milhares de crianças inocentes? É isso? Que matemática louca é essa? Nós temos que considerar, gente, seriamente. Graças a Deus, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, já se manifestou com toda clareza com relação a isso. A Igreja Católica não vai negociar isto. Não vai negociar o aborto. Nós temos que ser contra, radicalmente contra e totalmente contra. Mas, padre, pense bem. Se a gente continua criminalizando o aborto, quer dizer que a pobre da mulher que faz o aborto tem que ir para a cadeia. Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. Do mesmo jeito que a droga. Do mesmo jeito que a droga. A droga não é crime? É. Quem toma droga sabe que está fazendo uma coisa contra a lei, sim ou não? Sim. A polícia vai contra as pessoas que tomam droga? Não. A polícia põe toda a sua força de aplicação da lei contra o traficante. É ou não é verdade? A polícia não vai contra o drogado, embora o drogado poderia estar na cadeia também. Mas toda a ação da polícia é contra os traficantes e contra aqueles que distribuem a droga. Embora o drogado esteja também no crime e poderia eventualmente ir para a cadeia também. Mas não é isso que a polícia faz na prática. Na prática, a polícia vai contra o traficante. Assim também, se o aborto é crime nesse país, é dever do governo fechar os abortórios. É dever do governo fechar esses hospitais e essa gente, esse bando de médico assassino. É dever do governo fechar. Mas são clínicas clandestinas, como que o governo vai descobrir? Ora, meu irmão, se a mulher grávida descobre, eu tenho certeza que a polícia consegue descobrir também. O amor de Cristo é fecundo. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Nós precisamos, nós devemos, como católicos, tomar plena consciência disso. Então, São Paulo fala nesta leitura de excomunhão para casos graves de pecado. Tenho que tratar um assunto bastante delicado, mas é necessário tratar o caso dramático das pessoas que se divorciaram e que estão numa segunda união. Vocês sabem que quem se casou na igreja, se divorciou
e agora está numa outra união, vocês sabem que essas pessoas não podem receber a comunhão. Vejam, elas não são excomungadas. A igreja não colocou a pena da excomunhão, não é isso. Quem se divorcia não é excomungado. Quem se divorcia e é recasado, sem a autorização de um tribunal eclesiástico, não é excomungado, mas também não pode comungar. Por que isso? E depois eu devo dizer para vocês que eu compreendo perfeitamente o drama de algumas famílias. Por exemplo, pessoas que se casaram quando eram jovens, descabeçados, nem sabiam direito o que estavam fazendo. Foram na igreja não porque tinham fé, mas porque a cerimônia da igreja é bonita. A noiva entra de branco, tem marcha nupcial, tem foto, tem bolo bonito, enquanto o casamento civil é um negócio chinfrim, né? E agora ficou mais chinfrim ainda, porque você pode até acabar com ele no clique. Clique, acabou. Então vejam só. Então vamos lá, vamos fazer o casamento religioso. Entrou no casamento religioso, mas sem fé. Aí o que aconteceu? O casamento não deu certo, se separaram, a pessoa conheceu um outro companheiro, uma outra companheira, se uniram, e aí aconteceu. Depois que já tinham um filho, 2 filhos, 3 filhos, se converteram. Um dia foram no grupo de oração, se converteram, viram a beleza da igreja católica, viram a beleza que é comungar, viram a beleza que é receber os sacramentos, só que agora ele não pode. Quando ele podia, ele não dava valor, agora que ele dá valor, ele não pode mais. É uma situação dramática, é uma situação terrível, é uma situação de cortar o coração. Quantas e quantas pessoas já atendi nessa situação? Bom, primeira coisa, gente, primeiríssima coisa, procurem um tribunal eclesiástico. Por quê? Como vocês viram que eu falei hoje, os casos de nulidade matrimonial são muito grandes, muito amplos, né? Existe muita gente que acha que casou na igreja, mas o casamento na verdade nunca aconteceu. Então procure o tribunal eclesiástico, que o tribunal vai julgar isso para você. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se por acaso o tribunal julgou e não constou da nulidade, você não conseguiu provar a nulidade, e agora? Como é que eu fico, padre? Bom, você vai se unir aos sofrimentos de Cristo na cruz, e você vai ficar sem comungar. Por quê? Porque a igreja não pode abrir essa porteira, por uma razão muito simples, gente. É uma caridade para com os casais, é uma caridade para com quem está casado, é uma caridade para com os seus filhos que irão casar. Nossos filhos têm que entrar no casamento com a consciência de que é uma coisa séria, de que não é uma brincadeira. Se qualquer um casa e separa, ou então recasa e pode comungar do mesmo jeito, se nós fazemos isso, quem vai segurar o casamento neste país ou no mundo? No mundo só existe uma instituição que ainda acredita na família, chama-se Igreja Católica. Perguntem para os casais que estão casados há 50 anos, há 40 anos, há 30 anos, 25 anos. Perguntem a esses casais quanto eles tiveram que amargar, quanto eles tiveram que sofrer, quanto eles tiveram que segurar a barra para chegar a celebrar 50 anos de casado. Tiveram que perdoar muitas vezes. Tiveram que perdoar muitas vezes, inúmeras vezes, milhões de vezes tiveram que perdoar. Nós precisamos sustentar isso. Antigamente, quando um casal se separava, a menina chegava em casa
o pai e a mãe diziam: o que é que você está fazendo aqui? Ah, eu não quero mais ficar com ele. Não, senhora. Que história é essa? Por que você não quer ficar com seu marido? Ah, porque ele me xingou. Não, você vai perdoar. Você vai se reconciliar com ele e vai voltar lá. Ele é seu marido. E o pai e a mãe pegavam as malas da sujeita e levavam de volta para casa. Hoje em dia, a menina chega em casa dizendo: ah, eu me divorciei. Ai, tadinha, vem cá, minha filha, não tem problema não, fica com a mamãe. Gente, eu não estou dizendo que não tem casos que o divórcio é inevitável e tem que acontecer. Existem casos trágicos que tem que separar mesmo, porque às vezes a mulher está sofrendo risco de vida, não é verdade? Acontecem esses casos. Mas nós temos que viver numa sociedade que promove o matrimônio, que promove a reconciliação, que promove a união, que promove o perdão entre os casais, porque senão nós nunca vamos ter família que segure desse jeito. Nós precisamos entrar no matrimônio com uma fé verdadeira e uma fé cristã. Então, a igreja, por isso, ela tem uma certa severidade, é uma caridade. Então, um conselho para você que está numa segunda união. Você que é divorciado e recasado, primeiro, procure o tribunal eclesiástico, não deixe de procurar o tribunal, porque a possibilidade de que o seu casamento tenha sido nulo é muito grande, ou seja, você na verdade pode ser solteiro sem saber. Vá descobrir, descubra se você ainda é solteiro ou não. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se você não tem condições de provar a nulidade desse casamento, então sofra com Cristo na cruz. Na hora que você for à missa no domingo, você vai abraçar seu filho, sua filha, vai beijar seu filho e sua filha dizer: meu filho, vai receber a comunhão por papai, vai receber a comunhão por mamãe. E lembra, quando você for casar, não cometa o erro que papai cometeu. Pense bem antes de se casar. Leve o casamento a sério. O Papa Bento XVI disse uma vez, numa entrevista aos padres, os padres perguntaram para ele esse drama, o que é que nós devemos fazer no confessionário? O Papa disse assim: ensinem para essas pessoas que o sofrimento deles não é sem valor diante de Deus. O sofrimento de uma pessoa que gostaria de comungar e não pode, não é sem valor diante de Deus. As suas lágrimas não são sem valor diante de Deus. A sua oração pelos seus filhos, pelo seu casamento não é sem valor diante de Deus. Você na verdade está comungando com Cristo de uma outra forma, comungando na cruz. Comungando na cruz, por não poder comungar. Ofereça isso. Ofereça e Deus vai encaminhar você. Vai encaminhar você no caminho seguro. Então, meus irmãos, esse é o amor de Cristo pela igreja. O amor de Cristo é livre, total, fiel e fecundo. Essas são as 4 características do amor de Cristo pela igreja. Essas são as 4 características do amor que nós devemos viver dentro do casamento. Que Deus nos ajude a vivermos esta realidade. Reze também pelos sacerdotes, porque também o padre tem que ter um amor pela igreja, como Cristo, que seja livre, total, fiel e fecundo. Reze pelo mundo inteiro, para que nós vivamos a nossa vocação, que é o amor em Cristo Jesus. cançãonovaplay.com. Assine já!